Jesus está falando com as 7 igrejas da Ásia Menor, nos primeiros capítulos de Apocalipse. E aí, ele começa a falar com críticas, com elogios, e ele começa então a ministrar sobre cada igreja. São 7 no total. E aí, em 2 ocasiões, para 2 igrejas especificamente, ele cita a doutrina dos nicolaítas. A primeira é Apocalipse capítulo 2, versículo 6, que diz: Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, quais eu também. Essa versão diz: odeio. E essa aí é para a igreja de Éfeso, né? Então ele está dando um elogio, falando: olha, vocês não gostam do que eu não gosto também. Na verdade, ele usa a palavra odiar. Ele diz: olha, vocês de Éfeso, vocês são muito legais, por quê? Porque vocês também odeiam o que eu odeio. E aí, quando a gente olha para Éfeso, a gente entende que eles tinham uma boa teologia, né? Um dos elogios é: vocês botaram à prova aqueles que se diziam apóstolos e acharam mentirosos. Ou seja, vocês sabem reconhecer. Mas aí a crítica é: olha, vocês estavam perdendo o primeiro amor. E aí, o segundo local onde aparece para a igreja de Pérgamo, ainda no capítulo 2 de Apocalipse, mas no verso 15 agora. Ele diz: ainda tens também alguns de igual modo que seguem a doutrina dos nicolaítas. Segundo essa citação aqui da igreja de Pérgamo, aqui começa um grande problema e aqui começa o nosso entendimento. Porque essa agora não é um elogio, mas uma crítica. Eles estão falando: vocês, o contrário de Éfeso, que reconheceu e rejeitou, vocês estão aceitando a doutrina dos nicolaítas. Então, quando a gente vai fazer uma boa exegese bíblica para entender o texto, a gente começa fazendo perguntas para o texto. E a primeira pergunta que a gente faz é: quem está falando esse texto? É Apocalipse capítulo 1, versículo 12 em diante, vai dizer quem está falando esse texto. Quem está narrando isso. Olha o que diz o texto: e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros semelhante a filho do homem, vestido com roupa talar, cingindo a altura do peito, um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã e a neve, e seus olhos como 2 chamas de fogo, seus pés semelhante ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na sua direita 7 estrelas, e da sua boca uma espada aguda de 2 gumes. O seu rosto era como o sol que resplandece em sua força. Quando eu vi, caí aos seus pés morto, e ele pôs sobre mim a sua direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que depois desta haverão de suceder. E eis que o mistério das 7 estrelas que viste na minha direita e dos 7 candeeiros de ouro são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, quem estava narrando, ditando aquelas cartas aos 7 anjos das 7 igrejas, era o próprio Jesus. A palavra anjo aqui é o mensageiro. Então, não é necessariamente o pastor da igreja, mas alguém que tem a comunicação com Jesus da igreja, porque ele diz que ele tem as 7 estrelas e ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos. Ele fala: eu tenho os 7 anjos comigo. São homens e mulheres, pessoas que têm relacionamento com Deus, aonde ele tem em sua mão essas pessoas. Amém? E aí ele anda pelo meio dos 7 candeeiros. Ele está andando e caminhando pelas 7 igrejas. Jesus, então, ressalta 7 elogios e 7 críticas. E aí, o que a gente começa a entender aqui? Que as cartas
das 7 igrejas, elas não são especificamente só para aquelas igrejas. Porque se fosse, não estariam na Bíblia. Porque senão enviaria a carta e resolver o problema. Se eu tenho uma carta que eu quero mandar só para o Éder, eu mando para ele. Eu não preciso postar no grupo da igreja, carta aberta ao Éder. Não, eu falo para ele, Éder, é isso aqui. Então, é claro e visível que qual o entendimento das sete cartas às 7 igrejas do Apocalipse? O entendimento é que são 7 períodos ou 7 estações na qual a igreja, o corpo de Cristo, vai viver e passar até chegar ao grande dia do arrebatamento. São 7 estações que a igreja de Cristo vai passar até chegar aquele grande dia. E aí, esses avisos, essas críticas e avisos e conselhos de Deus, eles servem para nós hoje como igreja de Jesus. Então não é uma aplicação alegórica, é uma aplicação literal para todos nós, aqui, agora, para mim e para você. E o que acontece é que, perceba que existe uma progressão das 7 igrejas. Por exemplo, Éfeso, ela perde o primeiro amor. Esmirna não recebe crítica, mas ela recebe um forte ataque dos que são da sinagoga de Satanás. Pérgamo aceita a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Tiátira tolera Jezabel e suas seduções. E aí, Sardes fala daquele que está em fama de quem está vivo, mas está morto. Filadélfia, a igreja com pouca força. E, por fim, a Laodiceia, a igreja apóstata. A igreja que Jesus está do lado de fora. A igreja que não tem comunhão com Jesus, porque ele está afora. Ele diz, eis que estou do lado de fora e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não está falando isso para ímpio. A gente fala isso às vezes fazendo apelo, né? Eis que estou à porta e bato e tal. Mas ele está falando isso para a igreja de Filadélfia. E pior, ele fala assim, quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, é uma igreja que não tinha Jesus. Agora perceba, qual é a dificuldade da primeira igreja? Perdeu o amor. Qual é a última? Apostatou. Ou seja, a maldade e a crítica elas vão progredindo no decorrer do tempo no qual a gente enxerga. Então, a maior tragédia da igreja de Laodiceia é entender que Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora. Mas ele está do lado de fora de um ambiente pecaminoso e tudo? Não, está do lado de fora de uma igreja. Que é um lugar onde ele deveria reinar dentro. Então, quem é Nicolau? Para você entender, então, o que é essa doutrina. Atos capítulo 6, versículo 3 diz, escolhei, pois, homem dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos destes o serviço, para nós perseverarmos a oração e o ministério da palavra. E o parecer agradou bem a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócano, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram eles aos apóstolos, e esses, estendendo-lhes a mão, oraram. Nicolau estava no meio desses 7 diáconos aqui. Em Atos capítulo 6, teve uma confusão lá sobre assistência social, quem estava recebendo mais a cesta semeada do que o outro, e tal, aquela coisa toda, e aí Pedrão fala, bicho, eu não vou ficar me batendo e servir a mesa, eu preciso me concentrar em orar, ler a Bíblia, estudar. Então faz o seguinte, escolhe 7 homens, e tinha um critério, boa reputação, cheio do Espírito Santo, e que tenha sabedoria. Então, pegaram 7 homens, Nicolau estava no meio, por quê? Boa reputação, lembra disso. Cheio do Espírito Santo e sabedoria. E aí colocam esse homem dentro desses 7 diáconos que vão agora organizar a assistência social. Eles foram encarregados desse trabalho. E aí o texto ainda fala o seguinte, que Nicolau é prosélito de Antioquia. Dá mais uma dica de quem é esse cara. Antioquia é a segunda igreja de Cristo na terra. Primeira, Jerusalém. Segunda, Antioquia. De lá vieram os sábios, os caras bons de Bíblia. De lá vieram os caras que
que se tornaram uma das igrejas principais ali do cristianismo, igreja forte teologicamente, a igreja mãe de missões, que os cristãos iam para lá e de lá eram enviados para fazer missões. Lá foi o lugar onde chamou-se pela primeira vez os seguidores de Jesus de cristãos. Foi lá em Antioquia. Então, olhando para Nicolau, ele tem boa reputação, é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e vem de uma igreja extremamente saudável, extremamente boa. Então, olha só. Só que aí, quando Jesus vai falar dele na igreja de Pérgamo, Jesus associa ele a um negócio muito ruim. Jesus disse, verso 14, Apocalipse 2,14. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, que tens aí o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a lançar tropeços diante do filho de Israel, introduzindo a comerem coisas sacrificadas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também, alguns, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. O termo, assim também, de igual modo, refere-se que o autor é Jesus, mas quem está escrevendo é João, está fazendo uma ligação de comparação. Por exemplo, se você for ler o verso da igreja de Tiátira, a crítica de Jesus é: vocês têm aí quem tolera essa mulher chamada Jezabel. Ou seja, Jezabel não estava, foi anos atrás, não são contemporâneos, mas ele está falando para a igreja de Tiátira, usando um exemplo do Antigo Testamento, para que eles entendam o que está acontecendo na igreja é uma comparação àquela rainha chamada Jezabel, marido de Acabe, que foi comida por cachorros, porque era uma feiticeira, adorava outros ídolos e corrompeu a nação e muitos homens com ela. Perseguiu os profetas, fez Elias morrer de medo, perseguiu todo mundo e aí essa mulher então se torna exemplo para a igreja de Tiátira. Assim, de igual modo, quando ele fala dos nicolaítas, ele está usando Balaão como comparação para os nicolaítas. Ou seja, Nicolau seria o Balaão do Novo Testamento. Então ele começa a dizer que, olha, vocês têm aí quem tolera, quem aceita a doutrina de Balaão e, de igual forma, a doutrina dos nicolaítas. Então a gente vai fazer uma investigação agora. Números capítulo 22. Quem era Balaão? Para a gente até chegar finalmente em Nicolau. Balaão era um profeta. De Deus ou não, como disse Paulo, Deus o sabe. Porque ele era um profeta, um homem que tinha contato com o reino espiritual. Balaque, rei de Moabe, estava vendo os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho e vinham ganhando todo mundo no espelho. Cai Jericó. Jericó, calma. Eu mudei a travessia, não foi de Jordão. Vamos voltar para o Mar Vermelho. Moisés atravessa o Mar Vermelho e vem ganhando todos os espaços, todo mundo com medo, uma multidão. Se você for ler Números 22, 23, 24 e 25, que é a história de Balaão, você vai ver que Moabe diz assim: eles vêm como a areia da praia do mar. Ou seja, eles vêm ganhando todo mundo. E aí, Balaque, rei do Moabe, diz assim: chama o cara Balaão lá, que ele é cheio dos espiritual lá. Ele é cheio dos alabaxera lá, para ele amaldiçoar esse povo. Por quê? Porque nós somos ligados que esse povo só vence porque Deus é com eles. Então, se a gente amaldiçoar eles, vai que dá certo, eles não conseguem ferir a gente ou tomar os nossos lugares. E aí, o que acontece? Números 22, 5, quero te mostrar um negócio.
ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos do seu povo, a fim de chamá-lo, dizendo: eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra e estaciona de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa esse povo, pois mais poderoso do que eu, porventura prevalecerei eu contra, de modo o que possa ferir e expulsar a terra, porque eu sei que será abençoado aquele que tu abençoar, e amaldiçoar aquele que tu amaldiçoar. Foram, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian com o preço dos encantamentos na mão. Chegando a Balaão, referiram as palavras de Balaque. Ou seja, levaram dinheiro para o profeta fazer a macumba gospel dele lá. Então ele chega lá e tenta amaldiçoar o povo e não consegue. E aí ele descobre uma coisa muito interessante. Não dá para amaldiçoar um povo que anda com Deus. Não dá. E olha que interessante. Não tinha como amaldiçoar um povo que anda com Deus. Então, maldição hereditária, praga, feitiço, pimenta no óleo, as macumbas, os e faz tudo. Se você anda com Deus, fique tranquilo. Então, qual foi a ideia de Balaão? E aí que começa a coisa. Porque Balaão teve uma ideia. Jesus em Apocalipse chama essa ideia de cilada. Balaão, Números 25, versículo 1. Ora, Israel demorava-se em Sitim, terra de Moabe. E o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Lá na frente, Moisés falando isso, Números 31, verso 16, a fala de Moisés diz: eis que foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Perceba então que a cilada de Balaão foi: ele descobriu, cara, não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Deus é no meio deles, não tem como a gente entrar. E aí Moisés disse que ele deu um conselho. Chama Balaque e fala o seguinte: não tem como, mas tem uma possibilidade. Qual é a possibilidade? Tira Deus do meio do povo. Aí é povo como qualquer um. Como é que a gente faz isso? Introduz as irmãs de Moabe lá no meio. Deixa eles gastarem tempo com elas. E aí eles vão se prostituir. E Deus reprova veementemente a mistura do povo dele com quem não serve. Deus reprova. De Gênesis a Apocalipse, isso é um princípio imutável diante de Deus. E eu vou te mostrar esse princípio na prática. Juízes capítulo 2, versículo 1. Olha isso. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe para a terra que com juramento prometi a vossos pais. E vos disse: nunca violei o meu pacto com vocês. Enquanto vocês não fareis pacto com outros habitantes da terra, antes derrubai os seus altares, mas vocês não obedeceram a minha voz. Por que fizeram isso? Pelo que também eu disse: não expulsarei diante de vocês, antes estarão os quais espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão como laço. E tendo o anjo do Senhor falado essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo lamentou-se e chorou. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, artigo definido, a teologia chama de teofania, e os mais ousados chamam de cristofania, ou seja, a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Pense comigo esta cena. O anjo do Senhor desce no meio do povo, se materializa no meio do povo e diz assim: aonde que eu quebrei a minha aliança com vocês? Quebrei. Vocês estão entrando agora na terra prometida. Agora vocês quebraram a aliança comigo. Porque o que eu disse? Expulsem
Os povos que estão aqui nessa terra, o que vocês fizeram? Não expulsaram, abraçaram, receberam. Agora o que acontece? Esses povos serão espinho perto de vocês e os deuses dele serão laço para vocês. Segundo texto, 1 de Reis, capítulo 11, verso 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. O texto está claro. Mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, Moabita, Amonitas, Edonitas. Pense no cara que pegou mulher. Sidônias, Etéias, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel. Não ireis para elas, nem elas virão para vocês. De outra maneira, perverterão o coração para seguir os seus deuses. E a esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres. Fala, meu Deus. Princesas, 300 concubinas, mulheres que lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que o tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão então seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Ah, pastor, Antigo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendai a julgo desigual com os incrédulos, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com trevas, que harmonia há Cristo e Belial. O que parte tem o crente e o incrédulo, e que consenso tem o santuário de Deus com o santuário dos ídolos, pois somos santuários do Deus vivo, como disse, neles habitareis e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do vosso meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos recebereis. Então, a doutrina de Balaão era: mistura o povo, porque misturando o povo, eles quebram a aliança, Deus sai do meio deles. E aí o que aconteceu? Isso. E aí a palavra de Deus se cumpre. Eles serão espinhos para vocês. E os deuses deles serão laço, armadilha. E aí, o que acontece é que Balaão, como um bom crente desviado, falso profeta, ele conhece os princípios. Ele fala, é só fazer o contrário. É só fazer o contrário. E todos os pais da igreja concordam que Nicolau, então, ele era esse cara no meio da igreja que era permissivo. Porque ele era igual à doutrina de Balaão. Idêntica. E aí, a história da igreja, quando você mergulha na história da igreja, você vê que os apóstolos, eles quebraram vários dogmas e paradigmas dos profetas e dos homens de Deus do Antigo Testamento. Das maiores guerras que os apóstolos compraram foi nada de casamento poligâmico. O negócio é uma só mulher. E aí você vê Paulo batendo um martelo para as igrejas gentílicas, dizendo que o homem de Deus seja marido de uma só mulher. Você vê Jesus dizendo assim, se alguém foi chamado como eunuco, fique assim, não case. Mas se ele se separar, se não for por prostituição, que não case. Olha o quanto é sério o relacionamento. Porque como Salomão foi atraído por amor, nós somos enlaçados por amores que nos levam a quebrar a aliança de Deus. E aí entram discussões poderosas. Eu não sei se você já ouviu essa discussão, mas tem muito isso. Cara, o traficante, ele está ali, não teve oportunidade, mas sabe aquele dinheiro? Ele está levando para pagar a comida do filho dele. E aí o amor ao filho passa pano por um pecado monstruoso, que é destruir todos os outros filhos, menos o filho dele. É o cara que está vendendo coisa pirata.
Não tem condição, ele está ali trabalhando porque ele está levando sustento para casa. Não interessa se ele está prejudicando o trabalho de alguém. Interessa que ele está indo para casa. Então, a capa de um falso amor, cobrindo os princípios, faz você perder a aliança com o teu Deus. E aí o que acontece é uma permissividade. Nicolau, então, vai... Nicolau, então, começa a ser, então, o crente nada a ver. Não, nada a ver, esse pastor está falando, é muito radical. Isso é muita radicalidade. Eu tenho um namorado que é uma benção. Ele deixa eu ir para a igreja. Eu tenho uma namorada, tranquilo. Eu sou crente e ela é de outra religião. Ele é de outra religião. Não interessa os gostos. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Você quer viver os seus gostos ou os princípios da palavra? Apesar de Nicolau ter uma boa base, guarde isso no seu coração, veio de uma boa igreja, tem bons ensinamentos, mas ele se deixou corromper por esses falsos amores. Então, não estou falando de um crente qualquer, de um crente perrapado que não sabe nem por que está na vida, mas de alguém que veio de um bom lugar, que não tem desculpa, não sabia, não conhecia, de alguém que era conhecido por um bom testemunho, por ser cheio do Espírito Santo e por ter conhecimento, sabedoria. Então, esse cara, ele não cai do dia para a noite. O que acontece é que ele vem caindo. Ele vem caindo. Ninguém cai em adultério do dia para a noite. De repente, amanheci na cama de uma outra mulher. Não. Foi uma conversa a mais aqui, uma conversa a mais ali. Foi um WhatsApp que não era para ter pego, mas pegou. Foi... um telefonema que está na frente da esposa, de repente... alô, só um minutinho, que é do trabalho. E aí, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E ninguém cai do dia para a noite. Então, perceba que, o que se encaixa aqui? Éfeso, perdeu o primeiro amor. Laodiceia, apostatou. Ela foi progredindo na insensibilidade ao Senhor. Primeiro ele perde o primeiro amor. Vai esfriando. Vai esfriando. Não, mas eu tô indo para a igreja. Mas eu estou lá na quarta na mesa. Eu fiz a série todinha de escatologia. Como a gente brinca, eu já sei, além do CPF, o endereço e o nome de pai e mãe do anticristo. Estudei tudo, cara, sei tudo. Nossa, mas eu estou na igreja. Mas o amor foi esfriando. E aí, em Tiatira, deixa eu pegar aqui as 7 críticas. Em Esmirna, a segunda igreja, foi um forte ataque de Satanás. Aí em Pérgamo, ele aceita a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolau. Nada a ver. Só que na quarta, ele começa a tolerar as seduções de Jezabel. O que tem? Em Sardes, eles agora já tem só a fama de quem está vivo, porque ele já é morto. Em Filadélfia, ele já tem pouca força. Em Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Sabe o que é interessante? Antes da igreja de Éfeso esfriar, 50 anos, quantos anos? 50 anos antes, Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, versículo 16. Olha o que Paulo escreve. Ele fala: não cesso de dar graça a Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Aqui, a igreja de Éfeso, referência na Ásia Menor. A maior igreja relevante, rica, grandiosa, poderosa, a grande, tão famosa igreja de Éfeso. Polo de missões. Todo o resto foi construído ao redor dela. A igreja da Galácia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, Filadélfia, todas as outras recebiam missões ali dela. Só pastor top,
Paulo foi pastor ali, Timóteo foi pastor ali, João foi pastor ali, João, o apóstolo João. Só cara bom. E 50 anos antes, a igreja estava top, ainda estava fervorosa, ainda estava fumegando o fogo do Espírito. Não tinha apagado o seu amor. E aí Paulo diz, lembrando de vocês nas minhas orações, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os vossos olhos, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação, qual é a riqueza da glória, das heranças dos santos, o qual na suprema grandeza do seu poder, para conosco que cremos segundo a operação da força do seu poder. Ele está falando assim, eu quero que os olhos de vocês enxerguem tudo isso aqui. A grandeza dos santos, o poder de Deus, a glória de Deus. É isso que você tem que começar a enxergar. 50 anos antes ele estava falando, abram os olhos, meus amigos. Abram os olhos, meus amigos. E aí ele fala, ele pede encarecidamente, ele fala, não cesso de orar por vocês. Vocês precisam enxergar essas coisas importantes. Vocês precisam ver isso. Vocês precisam entender e enxergar essas grandiosidades de Deus. 50 anos antes ele está falando isso. E nessa noite eu quero repetir esse clamor de Paulo. Você precisa enxergar algumas coisas. Você necessita enxergar algumas coisas. Sabem, voltem lá no YouTube essa semana e assistam a Apostasia. Palavra que nós tivemos aqui, nessa igreja simples. Assistam lá os 3 níveis de apostasia, o ameno, o grave e o gravíssimo. E percebam que não é normal passar uma semana inteira sem ler a Bíblia. Não é normal. Não é normal. É claro que tem as suas dificuldades, eu sei, mas deixa eu te perguntar. Quanto de vocês aqui nessa semana apanhou por Cristo? Foi xingado, perdeu o emprego, passou fome, necessidade? Quantos aqui, meus amigos? A igreja fervorosa de Cristo lutava contra o Império Romano. Você não vence a sua preguiça. Meu Deus. Quantos de nós precisamos acordar para algumas realidades, meus amigos? Sabe, parece loucura, mas tem coisas fundamentais que eu e você ainda não sabem das Escrituras. A cada brincadeira de GC eu me desespero. Quem foi o rei de Senaqueribe? E todo mundo, Senaqueribe. O rei Asa, o primeiro avivamento bíblico. Quem foi Vasti? Não sei, meu Deus. Amigos, não é normal uma semana sem orar. Não é normal uma semana sem falar com Deus. Você pode dizer que é crente, se parecer com crente, mas a sua vida, ela pode pregar o contrário. E a progressão do esfriamento tem fama de quem está vivo, mas está morto. Olha o quão isso é perigoso para a gente. Sabemos tudo, de Instagram, de não sei o quê, e rede social, e tecnologia, e notícia do mundo, e não sei o quê. Aí eu vejo um monte de crente analfabeto bíblico, analfabeto eclesiológico, não sabe nada. As ovelhas começou a rodar, Jesus está voltando. Chuva forte, Jesus está voltando. Tudo Jesus volta. Só que o que acontece é que, quando chegar realmente os sinais, essas pessoas não vão conseguir discernir de verdade os verdadeiros sinais. Amém? E sabe qual é a pior coisa disso? A igreja está esfriando. Qual é a promessa que é sobre a igreja? Que ela está esfriando. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos seriam enganados. Então, existe algo que os nossos olhos precisam enxergar direito. Existe algo que os nossos olhos precisam ver de verdade.
Eu escutei alguém falar hoje. O pastor perguntou: quantos aqui amam a Deus? E aí todo mundo. Todo mundo ama a Deus, glória a Deus. Quantos aqui então não faz outra coisa sem primeiro ter um tempo de adoração, de buscar a Deus? Aí o cara falou: você não ama a Deus. Porque quem ama prioriza. Lembra do namoro, os casados? Primeiro bom dia. Primeira selfie. Bom dia. Bom dia, meu bem, já tomou café? Quando você ama, você prioriza. Se Deus então não é uma prioridade, sinto te informar, você precisa enxergar que você não tem um amor pelo Senhor. Você já teve um dia, está esfriando, precisa mudar. Precisa mudar, precisa mexer. O que os nicolaítas diz para você? Ele diz o seguinte: calma, está tudo bem. Você está em um processo. Todos têm os seus processos, o seu tempo. Olha, você está passando uma estação. Como dizia meu amigo, isso é prosopopeia para acalentar bovinho. Resumindo, conversa para boi dormir. Porque o que a palavra de Deus diz? Hebreus capítulo 3, verso 7. Porque hoje, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração como foi no dia da provocação do deserto. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: estejam, pois, atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, sabendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de entendimento, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E o verso que segue é: e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isaías capítulo 55, versículo 6, ele diz: procurai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto ele está perto. Deixa eu te perguntar, meu amigo, a cada dia que passa, o seu amor por Jesus aumenta ou diminui? A cada dia que passa, você cresce no Senhor ou diminui? Quem é você hoje diante de Jesus? A porta está se fechando, o caminho estreito um dia vai ficar inacessível. O tempo dos gentios está passando, a igreja está prestes a subir. Eu te pergunto, e você? Cadê você? Onde você está? Será que o Senhor está como Laodiceia, batendo na porta do seu coração e dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, então eu vou entrar e cear com ele e ele comigo? Os pregadores estão pregando, os profetas estão profetizando, as testemunhas estão falando, a voz está sendo ecoada nos 4 cantos da terra. E sabe o que a gente está preocupado? Com a Nigéria. Nossos irmãos estão morrendo por amor a Cristo. Deixa eu te falar, eles estão melhores que nós. Porque diante da morte, nenhum nega, eles perdem a cabeça, sobem com a coroa da vitória em suas mãos. E nós diante de um Instagram, e nós diante de um TikTok, e nós diante a um evento, a uma festa, e nós ao dinheiro, às outras coisas que corrompem o nosso coração. E nós, como estamos? Cadê você? A voz do noivo está ecoando. Não sei se você consegue ouvir. O mundo geme debaixo da opressão de Satanás. Mas e aí? Quantos aqui estão ouvindo a voz do Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato? Sabe, meus amigos, nós precisamos nos arrepender da vida fútil e relapsa diante do Senhor. Há algo incomparável que nos aguarda. Há algo extraordinário que nos aguarda. A Bíblia diz que a glória que nos aguarda, ela é incomparável. Nenhuma tribulação nesse mundo se compara com a glória que há de ser revelada. Então, os nossos olhos precisam ser abertos nessa noite para uma realidade. Cristo volta e veio buscar você. Você está pronto para subir? Quem aqui vai ficar com Jesus, amém? Amém? Eu não, eu vou subir com Jesus. Você quer ficar? Só para quebrar o clima. Ei, relaxa.
Meus amigos, existe um lugar separado para aqueles que vão subir com Jesus. Existe um lugar, mas esse lugar, ele só cabe um tipo de pessoa específica. A Bíblia diz, ao que vencer, ao que perseverar, ao que resistir até o final, ao que vencer. Nós estamos em uma guerra, meus amigos. E o trono que está em jogo aqui não é nem o de Deus, nem o de Satanás, é o trono do seu coração. E como disse o Ed Clay, bem disse na palavra de oferta, quem está reinando então em seu coração? Por quê? Porque o crente Nicolau, ele é um crente permissivo, remisso, e para ele está tudo bem. Está tudo bem. Não, para com esse exagero de ter só uma mulher. Bora ter duas. Não, para com esse exagero porque eu não posso ir lá e tal, sentar na mesa dos ídolos e comer alguma coisa. Os ídolos nada são, já disse Paulo. Porque eu não posso me misturar com aquele povo? Eu tenho que ganhá-los para Jesus. Me aponta alguém que se misturou em um ambiente e voltou de lá com almas. Difícil. Eu nunca vi. Se você viu, amém. Alguns amigos meus que tocavam comigo, não, eu também converti, mas eu não saí do samba, porque tem que ganhar a galera, né? Falei, ok, não, legal, beleza, massa. E eu até falei para ele assim, isso é o teu julgo, eu precisei sair fora. Eu não consegui. Só que isso tem alguns anos já. Eu nunca vi me apresentar um fruto. Ei, eu ganhei esse cara do samba aqui. Eu ganhei o fulano, eu ganhei o ciclano. Não, eu sou artista, mas eu sou gospel. Sou de Cristo. Eu só não canto gospel, mas eu sou de Cristo. Então eu estou nas maiores, sei lá, sistema de rodeio. Eu estou aí, cantando, na noite, sertanejo, tal, todo lugar, mas eu sou cristão. Ok, beleza, mas por que você está lá, cara? Não, porque eu tenho que fazer a obra de Deus. Ok, uau, que tremendo, a pessoa que está lá dentro, mas e aí, cadê o resultado? Sabe, a gente, com medo de ser religioso, a gente se torna libertino. Não posso ser rígido demais, eu não posso ser isso, aquilo, outro. Irmãos, eu vou te falar, não concordo com muita coisa na Assembleia de Deus. Mas você já pensou? Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram ali na época da borracha em Belém. Eu acho que poucos aqui conhecem Belém, mas deixa eu te falar. Lá no Ver Peso, onde os caras desceram, desembarcaram, tem prostíbulos centenários ali. Isso mesmo que você entendeu. Prostíbulos que têm mais de 100 anos, 150 anos ali. São gerações de prostitutas que tem ali, meu irmão. A avó, a mãe, a tia, não sei o quê, tudo foram. E às vezes a menina está lá, ela é quarta geração de prostituta na família. Aí imagina, 2 suecos chegando em Belém, no auge da borracha. O que isso fala? Muito dinheiro. E onde tem muito dinheiro é igual carniça, tem muito urubu. Onde tem muito dinheiro, tem muita coisa que não presta, meus amigos. E prostituição é uma delas. E drogas e tudo que você imaginar. Nesse mesmo inteirinho, para você ter noção, houve uma praga em Belém de doenças, de também sexualmente transmissíveis, mas outras pragas também, que morreu tanta gente que eles tinham que cremar. Nasce um bairro chamado Cremação em Belém, de tanto que eles queimaram gente doente naquele lugar. Nessa estação, o evangelho chega em Belém do Pará. Já tinha Batista, já tinha outra coisa, mas chega o Pentecoste em Belém do Pará. Daniel Berg e Gunnar Wing. Então começam a pregar, e ali, com suas esposas, suecos. Agora você imagina, aquelas pessoas se convertendo, as prostitutas se convertendo, os bêbados se convertendo, e todo mundo convertendo, e um sapeca iaiá do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a renovação pelo Espírito, o Pentecoste, então nascendo ali o pentecostalismo no Brasil.
Imagina tudo isso. E as mulheres começam a olhar e falar, eu não tenho parâmetro. Os homens falam, cara, eu sou assim, eu sou assado. E eles entendem que aquela vestimenta dos suecos, então, era uma representatividade de santidade. Eles representam que aquele padrão, aquela forma, aquelas pessoas começam a olhar para os seus pastores e dizer, cara, a gente tem que andar assim. E aí nasce a vestimenta daquilo que você conhece hoje, dos assembleantes. E a gente julga, olha que sal quente aí, camisa manga comprida, calça social, Bíblia grande, uma monarca e uma Bíblia e uma sandália havaiana. Pronto, é o kit assembleano. Ei! Mas sabe o que acontece? Tudo bem. Religiosidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, tranquilo. Mas ensinaram para eles que aquilo é um temor do Senhor. E eles estão dispostos a virar vexame, a virar chacota, para não perder o temor do Senhor. E nós, como Nicolau, viemos de Antioquia, uma boa igreja, lugar de verdade e amor. E nós, homens sábios, e nós, homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e nós. Meus amigos, existem coisas que nossos olhos precisam se abrir nessa noite. A minha oração é que você, então, tenha os seus olhos iluminados pelo Espírito Santo. E que você, a partir de hoje, em vez de ir esfriando-se, vá aquecendo-se